do primeiro ano do médio, da nossa escola Colégio e Curso Universo. Tudo bem com vocês? Beleza? Olha, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia, tá? E dessa vez vamos entrar também nos conteúdos do livro, tá? Então, eu quero agora que você, assistindo essa aula, acompanhe, tá, a explicação do assunto, tá, com o seu livro de filosofia também aí com você, tá? Para acompanhar a leitura do texto e também as imagens que tem no livro para você ficar mais por dentro do assunto, beleza? E aí, galera, é esse livro aqui, ó, tá? Filosofia, módulo 1, tá? Tem aí capítulo 1, tá? É o livro módulo 1, capítulo 1. O que é filosofia, beleza? É esse livro, primeiramente, que vamos começar a usar, tá? Para acompanhar aí esse assunto, tá? Do que é filosofia e qual a importância da filosofia nas nossas vidas, tá certo? E aí, pessoal, a gente pergunta, para nós, o que a filosofia representa, tá? Você coloca aí, tá, no seu livro, tá, na página 6, tá? E na página 6 tem aí o título Os Sentidos da Filosofia, beleza? E um sentido que a gente vai buscar a resposta é essa pergunta. Para nós, o que a filosofia é? O que ela representa? Qual é a sua importância, tá? Por que devemos filosofar? E aí, a filosofia ela é importante porque ela atende inquietações, tá? Que são naturais do ser humano. O que é uma inquietação? É quando a gente começa o quê? A se espantar com uma coisa nova que a gente conhece, a duvidar de algo que a gente acha que não é verdade, a imaginar, tá, novas coisas na nossa cabeça, a acreditar, né? Enfim, né, duvidar, se espantar, tá? Imaginar e acreditar, tá? No mundo e nas coisas que estão no mundo, tá? Tudo isso aí é o pensar, tá? É a capacidade de pensar e de raciocinar, como a gente já falou disso, tá? Em outras aulas, beleza? E aí, a gente tem aí no slide, olha só, alguns filósofos muito conhecidos na história, tá? O Sócrates, que falou muito de autoconfiança, o Epicuro, que falou muito da felicidade, o Sêneca falou da questão da raiva, o Montaigne, né, falou da autoestima, o Schopenhauer, né, falou do amor, e o Nietzsche, né, do sofrimento. Então, autoconfiança, felicidade, raiva, sofrimento, questões que foram abordadas por esses filósofos, tá, são questões humanas, são inquietações inerentes a gente, ou seja, são questões que fazem parte da natureza humana, tá? Então a gente tem que se perguntar o que é o amor, o que é sofrer, tá? O que é sentir raiva, tá? A felicidade, ela existe ou ela não existe? O que é a felicidade? São perguntas filosóficas, tá? E inquietações do ser humano. E aí, tá? Nessa página 6 do seu livro de filosofia, mostra aí essa importância da questão do pensar do filósofo. Seguindo o conteúdo do livro, tá? Como vocês podem ver aqui na página 7, tá? Desse módulo de filosofia, a gente entra aí para conhecer um filósofo, tá? Um cara, tá? A exemplo daqueles que eu mostrei agora há pouco, tá? O nome desse cara é Pitágoras, ok? Ele nasceu na cidade de Samos, na Grécia Antiga, e ele foi o criador, né? O filósofo que ele foi o quê? Responsável pelo quê? Por criar o nome filosofia. De onde veio o nome filosofia? Tá? Esse substantivo, né? Que dá nome a uma coisa, tá? Filosofia, ele chamava de amor pela sabedoria, tá? Ele falava sempre nessa questão de a gente ter o quê? Sempre vontade de aprender, tá? Sempre ter um interesse em criticar, tá? Isso tudo é o quê? O pensamento, tá? E quando a gente aprende algo, a gente se torna uma pessoa com sabedoria. Então, ter vontade de aprender é a gente ter amor pela sabedoria, sentir amor pelo conhecimento,
tá? E para a gente se tornar um ser humano inteligente, tá? E aí, o nome filosofia vem do grego, tá? Significa amor pela sabedoria. Mas a palavra em grego, traduzindo do grego arcaico para o português de hoje, philos significa amigo e sofia, sabedoria. Tá? Então, filosofia, o amor pela sabedoria ou a amizade pela sabedoria. Tá? Esse é o significado do nome filosofia, que foi criado por esse cara que está aí na tela, chamado Pitágoras de Samos. Tá? Então, tá aí uma curiosidade também. Se você conhece alguém chamado Sofia, diga a essa pessoa, tá, que o nome Sofia quer dizer sabedoria. Tá? Vem de Sofia, escrito com PH, tá? Já era um nome grego, tá? O nome dessa pessoa é de origem grega e quer dizer sabedoria, beleza? E aí, para quem também não sabe, o Pitágoras ele é conhecido por ser o pai da matemática. Então, esse cara foi responsável pela desenvolvimento da geometria, tá? A questão do cálculo do triângulo, do quadrado, do retângulo. Esses desenhos que a gente estuda em geometria, em álgebra, em matemática, tá? Tudo isso quem pensou, quem inventou foi o Pitágoras. Tá? Além de ter sido um filósofo, ele também foi um muito importante matemático. Beleza? Então, essa é a ideia do Pitágoras, tá bom? Para a gente falar de filosofia. E aí, galera, depois que o Pitágoras, tá? Na Grécia Antiga, ele fala no que é filosofia, ele é o cara que inventa essa palavra, chega um outro, muitos séculos depois dele, chamado Platão. Né? Quem nunca ouviu falar, pelo menos, desse nome Platão em alguma aula, né? De história ou de filosofia. Tá? Platão, ele é um cidadão de Atenas, tá? E ele, num diálogo, tá? Com um sujeito chamado Eutidemo, tá? Na Grécia Antiga, ele vai falar sobre o que é o saber para ele. Tá? Na filosofia tem a questão do a gente saber, né? Da gente procurar ter interesse em conhecer algo, em aprender sobre algo, tá? Em questionar alguma coisa. Então isso a gente chama de saber, que vem de saberes. Então existe o saber da filosofia, o saber da história, o saber da química, o saber da física e assim por diante, beleza? E aí o saber, ele vai dizer por que o saber existe e por que ele é importante. Esse que o Platão ele vai se questionar. E aí ele vai dizer que o saber ele existe para o proveito do ser humano. Ele vai dizer que a questão do saber ele existe, tá? Para que o ser humano ele possa, tá? Aprender algo, tá? Então, quando a gente aprende sobre alguma coisa, um novo conhecimento, a gente se sente o que logo em seguida? Satisfeito, velho. Satisfeito, porque a gente conseguiu aprender depois de quebrar tanto a cabeça sobre aquilo que a gente não conseguia fazer. Então, o saber, o conhecimento, ele existe, tá? Para o proveito do ser humano, para o prazer. Tá? Ele diz que depois do saber vem o prazer. O prazer em quê, pessoal? O prazer em saber, velho. Tá? Porque a gente tem que primeiro saber para depois ter o prazer, né? De saber sentir, tá? Da gente sentir e se sentir satisfeito por aquilo que a gente aprendeu, tá? E aí, o Platão ele vai dividir, né, o saber em dois. Olha só, ele vai dividir que ele diz que existe dois tipos de saber, tá? Ele diz que primeiro a filosofia é uma ciência, tá? E aí a ciência quer dizer o quê? O nome ciência quer dizer conhecimento, tá? O nome ciência. Quando a gente diz, isso aí é científico, isso aí não é científico, quer dizer que isso aí tem a ver com conhecimento, enquanto que aquilo dali não é científico, não tem a ver com conhecimento, com pesquisa, com estudo, tá? Então ele vai dizer que a filosofia, primeiramente, é uma ciência, tá? É um conhecimento geral. Na filosofia a gente vai aprender sobre ciências da natureza, sobre ciências humanas, sobre ciências exatas. A filosofia, para Platão, é a mãe de todas essas ciências. Tá? Existe a matemática, a química, a física, a geografia, tudo que a gente estuda na escola, né? Mas primeiro veio a filosofia, para poder pensar o mundo e a natureza, e as coisas no mundo.
Em seguida é que esse conhecimento ele vai se dividindo em vários outros, tá? A matemática, a história, a química, beleza? Porque cada conhecimento, cada ciência vai ficar dentro de uma caixinha, né? Cada matéria, né? Cada ciência com o seu conteúdo, né? Com aquilo que compete àquela ideia, tá? E aí ele vai dizer que antes da ciência tem o saber. E aí o saber se divide em dois, tá? Então, acompanha aí o slide. Olha só, tá? Esse assunto também se encontra no seu livro, na página 7. E aí tem o saber fazer algo. Primeiro ele diz que é saber fazer algo. Saber fazer. Então, eu aprendo algo, eu sei fazer alguma coisa. Então, eu sei, por exemplo, que o professor falou em Platão. E que Platão diz que filosofia é ciência. Isso é algo que eu sei fazer. Tá? Resolver uma equação em matemática, que o professor pediu para fazer no exercício. Tá? Eu sei fazer, porque antes eu aprendi. Né? Eu sei fazer, saber fazer algo, seja o que for. Eu sei levantar um muro de tijolo. Estou fazendo uma obra na minha casa e aí eu misturo lá o cimento, né, com água, todo o material. Eu sei fazer aquilo, eu aprendi. Mas antes ou eu aprendi sozinho, tá, com a experiência que eu tive, ou alguém me ensinou, tá? Sempre antes de eu fazer, sempre tem um saber, tá? E Platão diz que tem o saber utilizar algo já feito. É outro tipo de saber. Se eu sei fazer um muro de tijolo, para que esse muro? Eu estou fazendo esse muro. Para que ele serve? Eu vou utilizar esse muro para quê? Eu vou utilizar esse muro para ele. Estou fazendo um puxadinho na minha casa. Eu quero aumentar um cômodo da minha casa. Eu quero fazer mais um quarto dentro da minha casa. Então esse muro vai ser uma parede que vai ser a divisória do quarto. Tá? Se eu estou fazendo uma equação de matemática, eu vou saber utilizar essa equação para resolver alguma coisa. Tá? Para o quê? Eu vou estar fazendo a equação para poder tirar uma nota na prova. É saber utilizar aquilo que eu estou fazendo. Existe o saber fazer e existe o saber utilizar, tá bom? Então, como Platão está aí nessa foto sendo mostrado, ele disse: é bonitinho, mas só vive no mundo das ideias e não das atitudes. Então, ter atitude, tá? Não é só ser bonitinho, né? Não é ter aparência, é saber fazer e saber utilizar algo que a gente aprende, tá? E essa questão do conhecimento a gente vai tendo, né, ideias com a filosofia, tá? E aí, galera do primeiro ano, nessa sua página 7 do livro de filosofia, olha só, onde tem a imagem desse filósofo, ao lado tem um trecho do texto, né, do diálogo entre Platão e esse homem chamado Eutidemo. Que Eutidemo quer saber o que é que quer dizer sabedoria na filosofia. E aí Platão ele vai dizer que sabedoria é você saber fazer e utilizar alguma coisa. Então tem pessoas que sabem fazer e utilizar alguma coisa. E tem pessoas que não sabem. E quando a gente está precisando de alguma coisa, tá? De ajuda em alguma coisa, a gente vai procurar sempre alguém que sabe fazer aquilo. Não alguém que não sabe. E isso, saber fazer e utilizar, ele diz que isso é sabedoria. Tá? Então, por exemplo, ele vai fazendo perguntas a Eutidemo. E tem um momento que ele diz assim ao Eutidemo. Acompanhe a leitura no texto, tá? Na página 7. Ele diz, e estando doente, né? Com quem te arriscarias de bom grado? Com um médico que sabe seu ofício ou com um que ignora? E aí o Eutidemo responde ao Platão, com um que sabe. E aí Platão diz, então, disse eu, é porque crees que mais bem afortunadamente farias, tá? Fazendo com alguém que sabe do que com alguém que ignora. Então está dizendo, você sempre vai preferir fazer alguma coisa com alguém que sabe, não com alguém que não sabe. Se a gente procura, Platão pergunta se ele está doente. Se ele estiver doente, com quem ele vai se tratar? Com um médico ou com uma pessoa que finge ser médico? Não, a gente vai procurar alguém que tem aquele que sabe fazer aquilo ali, que estudou aquela área de conhecimento, tá?
Um engenheiro, a gente quer construir uma casa, um pedreiro que sabe fazer, ou alguém que diz que é pedreiro, mas que a gente percebe que ele não está sabendo fazer ali o trabalho. Então, sempre a sabedoria, tá? Ela está presente no ser humano, tá? E essa sabedoria, ela é o quê? É o que Pitágoras chama de filosofia, tá bom? E aí, para finalizar essa aula de hoje, tem aí o texto, acompanhe aí no slide. Em filosofia, a gente direciona nosso pensamento à política, às ciências, às relações sociais, às artes e a qualquer outro campo da vida humana, tá? Que mereça nossa atenção, tá? Até mesmo a questão das relações amorosas, dos sentimentos, tá? Como o amor, a autoestima, a raiva, a esperança, tá? Como está sendo demonstrado aí nesse GIF que eu coloquei, tá? Nesse slide, beleza? Então, é isso aí, galera, tá? A filosofia, ela existe para a gente poder pensar sobre tudo, tá? Usando ela, tá? Que é esse saber, tá? Saber fazer e saber utilizar, como diria Platão, tá? Então, até a próxima aula, tá? E fique ligado aí, tá? Nas atividades que eu vou passar no seu livro de filosofia no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Tchau, falou e até a próxima.